Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, para nós continuarmos mais aquele estudo, mais uma parte do estudo que nós estávamos vendo nos últimos vídeos, que é sobre as duas casas, e a gente está aí destrinchando, né? Nós estamos aí destrinchando as coisas que estão escritas na palavra de Deus sobre as duas casas, né? Então essa vai ser, acho que é a parte 5, né? Essa vai ser a parte 5 do estudo. Teremos aí 12 partes. Então, os irmãos, se puderem, assistam as partes passadas para entender o que nós vamos tratar aqui hoje. Amém? Então, compartilhe o vídeo com as pessoas que você quer que conheçam também esse assunto e compartilhe também com pessoas aí que já conhecem o assunto. Amém? Então, hoje nós vamos fazer aí a quinta parte do estudo. E nós entenderemos alguns aspectos a mais dessas bênçãos dadas aos patriarcas. No vídeo passado nós estudamos sobre José e sobre Efraim. O que nós vamos entender hoje aqui, nós vamos analisar um pouquinho da mesma bênção que foi dada para os patriarcas. Contudo, nós vamos analisar que depois dessa bênção, ela vai ser dividida, né? Nós vamos entender isso daqui um pouquinho. Então, um parente aqui antes de nós começarmos a estudar. Por que é interessante nós estudarmos esse assunto das duas casas? Porque é um assunto que não é conhecido. E algumas pessoas que conhecem desse assunto, elas distorcem o assunto. Por quê? Algumas pessoas, por entender essa questão aí de Israel das duas casas, principalmente dentro do judaísmo messiânico, elas vão distorcer o contexto das duas casas e vão dizer que você vai ser enxertado em Israel, mas no sentido de você se tornar judeu, quando não é isso que o texto está explicando, né? Você ser enxertado na boa oliveira, como está lá em Romanos capítulo 11, não significa que você vai ter que ser judeu, né? Então algumas pessoas estão usando desse contexto das duas casas para te levarem para judaísmo, para te levarem para esse tipo de coisa, e não é isso que o texto quer explicar, não é isso que a palavra está explicando. Então, é muito interessante você compreender essa questão. No vídeo 7, nós vamos estudar um contexto histórico, tá? Que é um contexto que eu tive que pesquisar, estudar um pouquinho. A gente vai ver alguns documentos antigos, né? Porque há um tempo atrás eu recebi um e-mail de 30 páginas, mais ou menos, né? Que eu li, estudei ele, e algumas pessoas estão dizendo... mostrando coisas que não estão no texto, e a gente vai estudar isso um pouquinho lá no vídeo 7, né? Que a gente vai tratar um pouco sobre aí a divisão do reino, mais pra frente ainda. Então hoje eu quero falar um pouco sobre as bênçãos ainda, né? Mas nós vamos ver que ela vai ser dividida entre Judá e Efraim, amém? Nós vamos entender isso daqui um pouco. Então, vamos olhar para um aspecto da bênção que vai ser dado sobre a descendência de Isaac. Isso vai estar em Gênesis capítulo 27, verso 26 até o verso 29, tá? Esse aqui é o contexto quando Isaac ele vai lá, né, e ele rouba a primogenitura de Esaú, né, quando ele vai lá e leva aquela caça que a sua mãe, na verdade aquele guisado saboroso, acho que é isso, né? Leva para Isaac e ele vai se passando por Esaú. Então naquele momento ele vai tomar a bênção de Esaú. Primeiro ele comprou a primogenitura, né? Então Esaú já não tinha direito sobre essa primogenitura. E agora por ele ter comprado essa primogenitura, ele vai ter direito na primogenitura. Mas ele teve que se passar por Esaú naquele momento para poder receber a bênção de seu pai, né? E isso veio do próprio Deus. E vai dizer assim... Isaac falando para Jacó. Então lhe disse Isaac, seu pai. Vamos no verso 25. Então disse, chega isto perto de mim, para que eu coma da caça que meu filho, e para que eu te abençoe. Chegou-lhe, comeu, trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te, dá-me um beijo, meu filho. E ele chegou e o beijou, e então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, e o abençoou e disse, eis que é o cheiro do meu filho, como o cheiro do campo que o Senhor abençoou.
Então, olha essa expressão que o Senhor abençoou, vem lá de Sem, né? Bendito seja o Deus de Sem, Abraão será uma bênção, e por aí vai. E disse assim: Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e do mosto, e sirvam-te os povos. Olha só, sirvam-te os povos e as nações te reverenciam. Então, essa expressão aqui, reverenciar, no original hebraico, é o mesmo termo para adore, né? Então, as nações te adorem. Mas nós sabemos que Isaac, ou melhor, Jacó, o personagem, mesmo ele nunca foi adorado por ninguém. Porque ele estava mostrando em Isaac, ele estava mostrando a relação com Cristo. Então ele está fazendo essa profecia em Jacó, mas está mostrando em Cristo. Então é porque Cristo viria de Jacó, Cristo é que será adorado pelos povos, né? Então algumas pessoas aí dizem que Cristo não pode ser adorado. Então tá aqui, né? Cristo vai se manifestar de Jacó, né? E vai ser adorado. Então ele não está mandando adorar necessariamente o Jacó, mas sim aquele que procederia de Jacó. Mas ele está utilizando a expressão Jacó para mostrar Cristo que se levantaria de Jacó, né? Ele está colocando sobre Jacó porque é de Jacó que vem Cristo. Diz assim: sirvam-te os povos e as nações te adorem ou te reverenciem. Seja senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem diante de ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar, como foi dado a Abraão, né? Então, essa profecia ela está falando para Cristo, que está tipificado em Jacó aqui. Então, olha essa bênção aqui que nós estamos vendo. Nós estamos vendo que, primeiro, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó seriam uma multidão de nações. Mas aqui nós também vemos que Jacó, né, assim como Jacó seria uma multidão de nações, Jacó também seria reverenciado e os povos o adorariam e o serviriam. Então, são aspectos que nós estamos vendo, são várias coisas que acontecerão com essa descendência de Jacó. A descendência de Jacó seria, né, senhor dos povos, mas a descendência de Jacó nem seria uma multidão de povos. E quando chega lá na bênção das 12 tribos, nós vamos ver que essa profecia ela vai ser dividida em Judá e em Efraim. Nós vamos ver isso agora, né? Então, Efraim ele vai se tornar uma multidão de povos, como nós vimos lá. Contudo, lá em Gênesis 49, olha o que vai dizer sobre Judá. Vamos para Gênesis 49, do verso 8 ao verso 12. Gênesis 48, né? Perdão, Gênesis 49, do verso 8 ao verso 12. Então, no Gênesis 48, quando Jacó adota a Efraim e abençoa ele, nós vemos que Efraim vai se tornar nessa multidão de povos. Então, você vê que um aspecto da bênção que estava sobre Isaac agora caiu sobre Efraim. Mas um outro aspecto que estava em Jacó, que era dos povos obedecerem a Jacó, ela vai cair sobre Judá. Olha só que tremendo. Gênesis 49, verso 8 ao verso 12. Diz assim: 8. Judá, teus irmãos te louvarão, e a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá e leãozinho, da presa subsiste o meu filho. Encurva-se e deita-te como leão, e como leoa quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentre seus pés, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará seu jumentinho à vide e o filho à sua jumenta, e a videira mais excelente lavará suas vestes no vinho e a sua capa no sangue das uvas. E os seus olhos serão cintilantes como vinho e branco como o leite. Olha que tremendo. Então aquilo que nós vimos que diz lá que os povos se inclinarão para Jacó, em Gênesis 27, que diz assim, né? Os povos se inclinarão, te adorarão. Agora nós vamos ver que está caindo em Judá. Porque Deus está destrinchando o que estava sendo sobre Jacó, ele está destrinchando e mostrando que a multidão de povos estava sobre Efraim e que a bênção das nações adorarem a Jacó, agora ela está sendo apontada em Judá. Porque é em Judá que se levantaria aquele que seria o Messias, no qual os povos o adorariam, né? Está caindo em Judá agora. Então, são dois aspectos da mesma bênção. O primeiro ponto, ela vai cair em Judá, que é aquele que viria
dominador dos povos, e outro ponto estaria Efraim, que se tornaria numa multidão de nações. Então, quando Cristo fala lá nos evangelhos, que ele diz assim, quando chega uma pessoa, acho que era aquela mulher, né, do poço, aquele poço, aquela mulher samaritana, se eu não me engano, né, que já é 1h da manhã quase aqui, eu estou meio dormindo já, mas tudo bem. E às vezes a gente esquece de alguns detalhes. Nós vamos ver que ele diz assim, que nós sabemos o que cremos e no que adoramos, né? Porque a salvação vem dos judeus. E algumas pessoas utilizam essa expressão que a salvação vem dos judeus para dizer que você tem que ser judeu no sentido de praticar o judaísmo, quando não tem nada a ver isso que Cristo está falando. Quando Cristo diz que a salvação vem dos judeus, ele está mostrando que a salvação viria da tribo de Judá e da casa de Judá, porque seria da casa de Judá e da tribo de Judá que se levantaria esse leão, no qual os povos, né, obedeceriam, e por meio dessa obediência seriam salvos, né, seriam abençoados. Então não tem nada a ver com você obedecer ao judaísmo, mas sim com que as nações obedeceriam àquele que se levantaria da tribo de Judá. Né? Então isso está sendo tipificado aqui em Gênesis 49, quando diz que de Judá procederia aquele no qual os povos obedeceriam. E quando fala assim, algumas traduções vai dizer assim, eu acho que é na Septuaginta, né? Deixa eu abrir aqui na Septuaginta. Olha, vamos ver como é que está na Septuaginta. Judá, teus irmãos te louvarão, e as tuas mãos estarão nas costas dos teus inimigos, e os filhos de teu pai te farão reverência. Né? Judá é um leãozinho, e da tenra plana cresceste. Meu filho, tendo terminado, estás reclinado como um leão, como um leãozinho, quem o despertará? Né? Um governante não faltará de Judá, nem um príncipe dos seus lombos, né? Até que venham as coisas que lhe estão reservadas. Eis que ele é a expectativa das nações. Então você vê que na versão hebraica está escrito que os povos lhe obedecerão, mas na versão grega, que talvez ela seja semelhante à versão do Mar Morto, você vê que está assim, ele é a expectativa das nações. Né? Então o resto aqui não vem ao caso aqui agora. Então o que a gente está vendo aqui? Que está sendo revelada a tenda de Sem aqui. Né? A gente vê que está sendo revelada a tenda de Sem aqui. Porque nós vemos que lá, quando fala da tenda de Sem, quando nós estudamos a bênção que estava sobre Sem, nós vemos que Sem, né, é aquele que teria o Deus que é bendito. Então nós vemos que Sem é o bendito, porque ele crê naquele Deus. Então bendito seja o Deus de Sem. Então Sem, ele tem esse Deus. E quando diz que Jafé adentraria as tendas de Sem, nós vimos que as nações que estão adentrando a tenda de Sem, mas Sem, ele é o dono da casa. Ele é o dono da tenda, né? Então, quando Jafé adentra as tendas de Sem, ele vai passar a ter os costumes de Sem, ele vai passar a ser, né, viver como Sem. Mas Sem, ele é o dono da casa. Então isso nos mostra que Jafé, ele, né, teria, como vamos dizer assim, como seu senhor, ele teria Sem. Então quando nós vemos aqui que eis a expectativa das nações, que esse dominará sobre as nações, virá um dominador sobre as nações, é mais ou menos como se as nações tipificadas em Jafé fossem e crescem, né, nesse Messias. Então é isso que o texto está mostrando. Nós estamos vendo aqui a revelação da tenda de Sem, que está nesse Messias. Assim como Jafé adentraria nas tendas de Sem, assim nós vimos também as nações crendo e obedecendo esse que se levantaria de Judá. Diz assim, em Números, capítulo 24, vamos desde o verso 12, tá? Diz assim, então Balaão disse a Balaque, não falei eu também aos teus mensageiros que enviaste, dizendo, ainda que Balasse me desse sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia transpassar o mandato do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal? E o que o Senhor falar, isto farei? Agora eu vou, e eis que vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo nos últimos dias. Então proferiu sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor,
palavra do homem dos olhos abertos. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Né? Falando de quem? Do Messias. Olha só, vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto, pois uma estrela procederá de Jacó, e subirá um cetro e ferirá as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será sua possessão, e Seir, seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proeza. Então você vê aqui que Edom, né, e Ismael, eles são irmãos de Isaac, Jacó e tudo mais. Então quando nós vamos ver lá nas bênçãos passadas, nós vamos ver que diz assim, que os irmãos, né, que os irmãos de Isaac e os irmãos de José e os irmãos de Jacó se prostrariam diante dele, né? Então nós vamos ver que Moabe, nós vamos ver que Edom são chamados de irmãos do povo de Israel. Então por isso que aqui vai dizer assim, Edom será a tua possessão, e Seir seus inimigos também será uma possessão, mas Israel fará proezas. Então quando fala que as nações se prostrarão diante de Israel, está se cumprindo aqui, que o menor, né, vai dominar sobre o maior, porque Edom, ele é o maior, que aponta para Seir, que é onde Edom morava. E aqui diz que Edom será a possessão de Israel. Então aqui está se cumprindo quando diz que o maior, que o menor, vai dominar sobre o maior. Ou seja, Israel, né, que é Jacó, vai dominar sobre Edom, que é o maior. Isso vai se apontar lá para o milênio depois. E diz aqui, de Jacó sairá um governante e exterminará os que restam das cidades. Então nós vamos ver mais uma parte aqui dessa mesma profecia de Balaão. E nós vamos ver que ele vai começar a revelar coisas que tinham sido reveladas lá no passado, mas que vai ser revelada agora, que vai cair sobre esse dominante que se levantaria de Jacó. Então vamos ver o que vai dizer aqui, em Números 24, verso 5. Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vale que se estende, cujo jardim à beira dos rios, como as árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. As águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão água em abundância. E o seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Então veja aqui que de Israel, o Jacó, como ele está chamando, nós vemos que vai proceder a um rei, né? E diz assim que as suas tendas, né, terão abundância de águas. Quando nós olhamos lá para os evangelhos, Cristo diz que aquele que crê de si procederiam rios de água viva, né? Procederiam rios de água viva. E João vai nos explicar que essa água viva que procede é o Espírito que vai fluir, né, do seu interior. E nós vemos que ele fala isso, né, porque ainda não tinha sido derramado o Espírito Santo, mas Cristo estava dando o entendimento, já estava falando, mas eles não tinham entendimento. E nós vamos ver que isso está apontando lá para a Nova Jerusalém, né? Então quando fala aqui da tenda de Israel, ou da tenda de Jacó, você consegue ver que está falando da tenda do Messias. Por quê? Porque nós vemos que diz assim, né, o seu rei se levantará mais do que Agag. Então esse rei é esse que vai dominar sobre as tendas, né? Então essas tendas estão apontando para esse Messias que se levantaria. Mas então veja que essa profecia está dizendo que se levantaria um rei, e esse rei, os povos lhe obedeceriam e ele teria uma tenda. Então essa tenda está nos remetendo à tenda de Sem. Então está sendo revelado que esse Sem que está apontando lá em Gênesis capítulo 9 é justamente uma tipificação do Messias, que teria essa tenda que seria a Nova Jerusalém, e a ela se chegariam os povos, porque eles, obedecendo a esse Messias que se levantaria, agora eles teriam como adentrar a essa tenda. E ainda vai dizer mais. Lá em Isaías 55, né? Isaías 55, verso 3 e verso 7. Quando nós olhamos para Isaías 53, nós temos que ter entendimento de algumas coisas aqui. Deixa eu ver quanto tempo tá. Eu vou ter que fazer um corte, tá em 26, mas eu vou fazer alguns cortes, porque eu fiquei acho que uns 5 minutos parado, procurando um texto. Em Isaías 55,
lembra que nós olhamos lá acabamos de ver em Números 24, que fala de águas que procederão dessa habitação, dessa tenda, né? Olha o que vai aparecer em Isaías 55, tá? O que vai aparecer em Isaías 55, e olha como vai aparecer um dominador de povos aqui. Mas o que você tem que entender é que em Isaías 53, nós vamos ver que em Isaías 53 vai ser revelado aquele que diz assim: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Depois na sua Bíblia você vai marcar em Isaías 53 a expressão braço do Senhor, né? Eu estou usando o The Word aqui. Você vai ver que vai ser revelada a expressão braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Então você vê que é o braço do Senhor que vai subindo como renovo, vai ser feito como homem e vai morrer aqui, né? E você vai ver que diz assim que, né, pelo fruto do seu trabalho, né, ele verá a sua posteridade. Então você vê que aqui que é a morte do Messias, todos nós conhecemos aqui esse texto. E quando chega em Isaías 54, nós vamos ver que vai dizer assim: canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz, e exulta com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dor de parto. Paulo vai revelar que esse texto está apontando para Jerusalém do Alto, né? Então, primeiro, Cristo morre em Isaías 53. Agora, em Isaías 54, a nova Jerusalém vai ser edificada. Você vai poder ler ali, a Jerusalém do Alto. Em Isaías 55, ele vai mostrar que vai falar do que? Das fiéis misericórdias que Deus deu a Davi, que era a edificação de uma casa, e de que esse descendente que se levantaria de Davi teria domínio sobre os povos. Então vai dizer assim, verso 1: a todos vós que tendes sede, vinde às águas. Que águas são essas? As águas que nós vimos lá em Números 24, que na tenda de Jacó, né, manariam que águas. E diz assim: a todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não têm dinheiro, vinde e comprai, comei sim. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então você percebe que Deus está dando aqui de graça água, vinho e comida e leite, né? Porque quando diz assim sem preço, né, olha só, quer dizer justamente uma coisa de graça. Então Deus está mostrando a graça, que por meio da graça, sem trabalhos, os povos, essas pessoas receberiam o que? Água, que aponta para o Espírito, né? Comida, que a gente pode identificar como pão, que é o corpo de Cristo. Ele diz mais: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, que é o corpo, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei bom, e deleitar com os finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança eterna, que é a aliança de Jeremias 31, que consiste nas fiéis misericórdias de Davi. Mas ele diz assim, olha só essas fiéis misericórdias: eis que te dei por testemunha aos povos, como príncipe e governante dos povos. Então eu vou abrir aqui uma outra janela e nós vamos comparar. Judá é o leãozinho, da presa subsiste o filho meu. Encurva-se e deita-te como leão, como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos. Então Siló significa enviado, tá? Que vem Shalia, que significa enviado. Então o Messias é o enviado. Então você vê que a ele obedecerão os povos. E quando nós vamos para Isaías 53, diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E eis que te darei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que ele chamará uma nação que não conheces, e uma nação que não te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque ele te glorificará. Amém? Então você vê que aqui está se manifestando esse que dominaria sobre os povos, né? Está se manifestando
aquele que dominaria sobre os povos. Então, você vê que essa profecia daquele que se levantaria para dominar sobre os povos, ela vai ser tipificada primeiro lá em Isaac, quando diz que, né, que todas as nações adorariam a Isaac, se prostrariam a Isaac, e depois ela vai aparecer lá em Jacó, ou melhor, em Judá, que dizendo assim, que a eles os povos obedeceriam. E agora você vê que está sendo revelado na descendência de Davi, quando fala que consiste nas fiéis misericórdias que Deus fez a Davi. Então o que nós estamos vendo? Que Deus ele dividiu a bênção. A bênção que aparece como todo em Isaac, que Isaac seria uma multidão de nações, e que Isaac, os povos, obedeceriam. Agora Deus mostra que em Efraim que vai estar a multidão de nações, e em Jacó que vai estar a obediência dos povos. Por quê? Porque ele pegou e mostrou dois aspectos da mesma bênção em dois personagens diferentes. E depois nós vamos ver que vai ser tipificado em Davi. Agora, a questão da multiplicação dos povos nós vamos entender nos próximos vídeos. Então eu vou finalizar esse vídeo aqui por enquanto, né? Vou finalizar esse vídeo aqui por hora. E depois nós entenderemos os restantes contextos das bênçãos que estão em Efraim. Amém? Se você tem assistido os nossos vídeos, compartilhe para os seus amigos, ok? Compartilhe para as pessoas, para que elas possam estar aí aprendendo mais sobre esse assunto que é muito importante para você compreender no futuro as coisas que os apóstolos e outros profetas vão estar tratando. Que muitas vezes a gente não compreende as profecias, mas essas visões, essas profecias vão nos ajudar a destrinchar todas as demais profecias da Escritura. Amém? Então compartilhe com as pessoas que você acha que devem aprender sobre esse assunto, que precisam aprender, aliás. E futuramente, quando todas as aulas estiverem prontas, serão 12 aulas, eu farei uma playlist, você vai poder estar compartilhando direto da playlist. Agora, se você, meu irmão, você tem vontade de contribuir com o canal, você quer ajudar o canal para que para que a gente possa ter mais estudos e eu venha poder aí estar trazendo mais conteúdo para os irmãos, para que eu tenha mais tempo para trazendo mais estudos para os irmãos, você pode estar ajudando o canal, tá? Aí embaixo você vai ter na descrição as formas de ajudar o canal. Se você sentir no coração, se você se sentir tocado, você pode estar ajudando, também fazendo a divulgação, e tem outros meios aí, amém? Na descrição também você vai ter aí o programa MySword, ou melhor, o programa MyBible. Eu estava usando MySword, mas agora vou usar o MyBible, que fica mais fácil de você poder ver os textos em hebraico e grego, enfim, e também para computador o programa The Word. Então você pode estar clicando ali, baixando no link, tá? E você tem as videoaulas do programa The Word que já estão no canal. Então não se esqueçam de clicar ali, tá? Então eu acho que hoje eu vou conseguir botar 3 links ali nesse sentido. E também tem o link da patrística, que são estudos que nós fizemos no passado com escritos aí dos primeiros cristãos, para você ter uma noção como eles pensavam. Então, que Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz de Cristo. Não percam, não deixem de ver as próximas partes. Amém? Que Deus abençoe.